Com a chegada do capítulo 88, tivemos a conclusão, ou ao menos a adição de um novo capítulo na história de Zero Fuku. Em sua conversa com Beelzebub, Buda diz que não guarda rancor ou ódio pelo Bell, afinal ele aprendeu com Zero que eles não devem deixar o ódio dominá-los, e sim que devem ir juntos pelo caminho da luz. Com essa cena, aparentemente, Zero se mantém na história apenas com a influência ideológica do Buda, mas se eu te disser que não é bem assim e existe um mundo em que o Zero realmente esteja vivo. Quer saber como isso é possível? Primeiro se inscreve e dá like para apoiar mais vídeos de teoria assim no canal. Assim eu vou entender que você gosta desse quadro e quer mais teorias sobre Shumatsu no Valkyrie aqui no canal. Além disso, não se esqueça de checar as outras redes sociais aqui do canal, como o TikTok, o Twitter e também o Discord do canal. Todos estarão aí na descrição. Enfim, quanto à vivência ou não do Zero, ao primeiro relance parece óbvio que o Zero morreu de forma morrida, mas as coisas, como sempre, não são tão simples assim. Antes de falarmos da possibilidade do Zero estar vivo, temos que abordar o que é a morte em Shumatsu, mais especificamente a morte no Ragnarok. Brunilde explica no capítulo 7 de Shumatsu, logo após a derrota de Lugu e Randgris para Thor, que o Ragnarok é uma batalha de almas, onde aquele que é morto tem a sua alma aniquilado, virando pó no espaço e fugindo do ciclo de reencarnação. Ele é banido para Niflheim, que não necessariamente é um lugar, ainda sabemos muito pouco sobre isso. E não é só os lutadores ou as valquírias que sofrem desse efeito. Por exemplo, o exército do Lubu que entrou na arena também foi para Niflheim com um golpe do Thor. Mas isso pode ser explicado porque eles já estavam no pós-vida, afinal quando os humanos morrem, eles vão pro Valhalla. O mesmo não pode ser dito de deuses ou demônios. Por exemplo, quando Shiryu foi morto por Kim, ele não desintegrou que nem nós vemos no Ragnarok. Mas outro demônio, no caso Rajun, morreu dessa forma. Isso acontece justamente porque ele estava no Ragnarok. Outros deuses e anjos como por exemplo Cronos, Lilith e Lúcifer foram mortos também, mas não foram enviados para Niflheim. Mas entre todas as rodadas temos um personagem que tem uma exceção nessa regra de ter a alma destruída, que é o centro desse nosso vídeo, Zero Fuku. O caso dele é bem particular justamente por ele ter sido absorvido pelo Rajun e o seu corpo físico basicamente não ter existido mais, dando lugar e servido de alimento para o próprio Rajun. Fica claro no capítulo 51 que Zero foi morto por Rajun nesse processo de possessão, mas posteriormente no capítulo 62 é revelado pra gente que a alma do Zero ainda vive, e com isso Buda consegue fazer o destino entrelaçado com o Zero e vencer o Rajun com a espada Nirvana Zero. O Rajun sim, tanto físico quanto alma é destruído, mas Zero estranhamente ao invés de virar pó, apenas sobe aos céus. Claro, alguns poderiam argumentar que ele não desentregou, pois ele já havia sido absorvido por Rajun, mas como falei há pouco, a sua alma se manteve, e logo depois da luta ela simplesmente subiu para os céus. E lembrem, eu falei anteriormente sobre reencarnação, lembram? Pode ser um elemento que a história não utiliza, mas reencarnação existe em Shumatsu. Não só a Brunilda deixa claro nessa fala que as pessoas não são mortas no Ragnarok e reencarnam, ou seja, a via natural para a morte é a reencarnação, como também é descrito pra gente no capítulo 47 que humanos reencarnam nos planos budistas, planos esses que o Buda consegue retirar o seu poder de lá. Claro, aqui a Brunilda especifica humanos, mas não sabemos como é o pós-vida dos deuses e anjos, e se eles têm, e como falei, quando vemos eles morrendo, não é tratado da mesma forma que uma morte no Ragnarok. Com isso fica evidente o que quero aqui no vídeo. A morte do Zero foi muito específica, de uma forma que a gente não tem precedentes. O fator da alma dele sobreviver sem o seu corpo, o fator de não sabermos como é o pós-vida padrão dos deuses e principalmente o fato de que a sua alma não foi destruída, dá a entender que talvez o Zero não tenha sido enviado para Niflheim, ou seja, que ele não teve a sua alma destruída. Para reforçar ainda mais isso, se pegarmos as últimas palavras do Buda no capítulo 53, onde ele finalmente derrota Rajun, ele diz nas próprias Raus: Mata né? Ou seja, até mais, Zerinho. E esse matane pode ser traduzido para até mais ou até a próxima. Ou seja, não tem um sentido de adeus, e sim uma despedida até um reencontro. E é muito específico o Buda tá falando isso justamente porque é ele quem é o cara que mais deveria saber sobre esses processos de reencarnação. Se os Zeros realmente tivessem tido sua alma destruída, o Buda não falaria até a próxima, ele falaria adeus. Talvez aí isso indique que o Zero ainda tenha uma chance de voltar. E como o Buda reencontraria o Zero? É bem simples. Como falei aqui, o Buda retira os poderes dos budistas de reencarnação. Então, quem além dele, em todo Shumatsu, não poderia se envolver em ciclos de reencarnação? O ponto todo do vídeo aqui é que o Zero como conhecemos, realmente se foi. Mas o pequeno e redimido Deus da miséria pode reencarnar em outro ser e quem sabe reencontrar com o Buda em algum dia.
Bom, chegamos ao final da teoria. E você, o que acha? O Zero pode estar vivo? O Zero ainda pode aparecer na história? Comenta aí embaixo a sua opinião e já comenta outra teoria porque a gente possa falar aqui no futuro do canal. Claro, se você gostou, conto com o seu like e a sua inscrição. Agradecimentos especiais aos boosters do server do Discord. É graças a vocês que o server e, por consequência, o canal podem crescer cada vez mais. É isso, obrigado pela sua presença até aqui e até mais.